Galera, a mente de vocês vai explodir com esse vídeo. A gente vai aprender muita coisa nesses 3 vídeos, fazendo a API, que vai consultar o Mongo, que vai ter um site que vai consumir da API, e no final vamos ter tudo ponta a ponta, desde o banco de dados com o Mongo dockenizado, passando pela API RESTful, passando pelo site que vai consumir. E nós vamos construir tudo aqui, fazendo as melhores práticas de projeto, salvando de fato do Mongo. Então começa aí nessa estrutura de tendo um Mongo, banco de dados, e aí tem a API RESTful que a gente vai criar com base no que a gente viu na primeira aula, com os endpoints de produtos, e vamos fazer o site que vai consumir dessa API, que é aquele cenário onde tem várias aplicações que podem consumir da API, a gente vai construir esse site que vai consumir essa API. E aí tem simulando, né, como se fosse um usuário acessando o site, que acessa a API, que acessa o Mongo, beleza? A gente vai construir essa API utilizando o framework RapidJS, que é o mesmo que a gente utiliza na plataforma de ensino à distância, que a gente faz aqui no canal do zero. E o site a gente vai fazer em Express, porque muita gente conhece o Express, já usou, já ouviu falar, muita gente não conhece o Rap, e a gente vai utilizar os dois. Você vai poder comparar os dois aí, como é que usa. Eu prefiro o RapidJS para API, a gente vai utilizar o RapidJS para API e o Express para o site, e esse site vai consumir dessa API e vai renderizar via back-end, ok? Não vai ser via front-end, vai ser via back-end, para a gente ver essa integração aí no Node, e a gente vai criar uma tabela, como vocês podem ver aí, que vai vir renderizado via back-end, contanto que se você olhar o código-fonte, né, desse projeto, vocês vão ver que está vindo renderizado os produtos, só que esse botão de excluir, a gente vai excluir via front-end. Quando você clica em excluir, ele vai bater lá no endpoint da API para deletar o produto, vai deletar e vai retornar dizendo que deletou e vai sumir dessa tabela. Então isso vai ser via front-end. E a gente também vai fazer aqui. Então como vocês podem ver aí, o Mongo vai ser dockenizado. A gente vai utilizar o Mongo num container Docker. Por quê? Porque muitas vezes, quando tu tenta instalar o Docker no seu sistema operacional, fica mais complicado, dá conflito. E para evitar essas coisas, eu dockenizei ele. Não dockenizei a aplicação Node, não precisa muito para esse caso agora. Eu dockenizei o Mongo e vai facilitar muito a vida pra gente. Fala galera, eu sou Ayrton e esse é o canal do Programador a Bordo. Então você teve uma noção de tudo que a gente vai ver. Cara, muita coisa, é muita coisa. Como eu falei, sua mente vai explodir com esses 3 vídeos de tanto conhecimento que a gente vai pôr em prática. Então vamos parar de enrolar e já botar a mão na massa, beleza? Eu tenho aqui no meu terminal, eu vou utilizar a versão do Node 10.15.3, tá? Uma versão mais recente aí para o ano, né, que a gente está agora. Eu vou dar npm init. É um pré-requisito que você já conheça o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node. Sempre que você vai criar uma aplicação Node ou mesmo front-end, a gente utiliza o npm para gerenciar as nossas dependências do projeto, instalar as bibliotecas, os frameworks, tudo que precisa através dele, facilita muito. Então é necessário que você conheça, eu já citei ele no meu curso de JavaScript Fundamentos. npm init é para iniciar um projeto do zero utilizando o npm. Então a gente dá esse npm init, nome do pacote, vou botar a versão desenvolvimento aqui, descrição vazia. Confundi aqui, tudo bem. Beleza, então o primeiro arquivo do nosso projeto é o package.json que ele criou. Se eu vim aqui no meu Visual Code, ele criou essa estrutura aqui do package.json, beleza? Então agora eu vou instalar o Rap.js. Então se vocês virem aqui no site do Rap Tutorials, a instalação é npm install rap @rap/rap. Deixa eu dar um clear, npm install. Vou botar aqui a flag save, porque eu quero que ele registre que instalou lá no meu package.json. Para quem for utilizar esse projeto depois, só dá um npm install, ele vai ler lá as dependências e vai instalar todas as dependências, o rap vai ser uma delas. Então eu vou botar aqui rap/rap. Foi, instalou. Então agora eu vou vir aqui na minha raiz, vou criar uma pasta chamada src de source. Vou criar um arquivo chamado index.js. É o arquivo de inicialização do projeto. Então quando o Node for rodar o meu projeto, ele vai executar esse arquivo, porque esse arquivo é o ponto de entrada para todas as ações que rodam na minha aplicação. Beleza? Então esse é o meu ponto de entrada, meu Bootstrap. Poderia até chamar ele de Bootstrap, de Serve. A princípio eu vou chamar ele de Index. Vocês virem aqui no site do Rap e tem um pequeno boilerplate aqui, uma receita de bolo para você começar
eu vou colar lá no meu código e vou explicar para vocês. Vou colar aqui, vou formatar o documento, porque eu uso indentação de 2 espaços. Ok? Essa configuração aqui é muito simples. Na primeira linha, eu estou importando o rap que eu instalei via npm, certo? Então ele está lá no meu node modules. Então aqui eu só estou importando ele. Só que eu tenho uma função init, que é a função que eu invoco aqui embaixo. E ela também é muito simples. Se vocês já viram minha aula de protocolo HTTP, que eu recomendo vocês assistirem, que aliás é super necessário vocês assistirem, principalmente se vocês não conhecem muito o protocolo HTTP, que é onde a API RESTful se baseia, então você tem que assistir obrigatoriamente para entender esses vídeos de API RESTful. Aqui eu estou inicializando um server na porta 3000 e lá eu digo muito bem sobre aplicações, como elas conversam, o que é a porta. Então aqui, sempre que eu for inicializar uma aplicação que precisa de se conectar com outras e tal, via acesso à internet, acessar outros serviços, outras APIs, você precisa inicializar esse processo em uma porta. O rap facilita a sua vida, então aqui eu só preciso passar o rap.server e aqui eu digo qual é a porta e qual é o host. Como eu estou rodando local, o host é localhost, mas se você vai executar no ambiente de produção, de homologação, esse host pode depender, certo? De onde você está executando, contando que aqui eu estou marretando a porta e o host, mas o correto é usar variáveis de ambiente, que aqui você configura a variável de ambiente no ambiente que você vai estar, e aí quando você jogar para produção, ele já vai pegar o host e a porta daquele ambiente. Se você for jogar em homologação, que é um ambiente de teste, ele já vai pegar a porta e o host certo, e o local é localhost. Eu vou marretar aqui porque o foco dessa aula é outra coisa, eu só estou dando uma geral aqui, beleza? Então aqui eu configuro a porta e o host, são informações importantes para inicializar esse processo do Node. E aqui de fato ele dá o start, aqui de fato ele inicializa e roda a aplicação. Aqui tem um await, talvez você já tenha ouvido falar de async await no Node, mas é porque para inicializar um processo do Node, não é uma operação síncrona, é uma operação assíncrona que foge do JavaScript. A arquitetura do Node provê é algo que roda em background, então a gente precisa que essa ação aconteça, a gente precisa esperar que ela aconteça. Então por isso que tem esse await, que é para esperar que esse processo do Node se inicialize, certo? Então eu boto esse await para ele só executar a próxima linha depois que esse await der o ok, falar, pô, inicializou, pode continuar o JavaScript. Então depois que ele der o ok, que o server startou, que ele vai printar no nosso terminal que o servidor está rodando. Bem simples esse trecho. Esse trecho aqui também é super simples. O JavaScript no geral trabalha o conceito de eventos, com listeners de eventos, com ouvintes de eventos. Ou seja, se em algum momento a minha aplicação Rap.js disparar um erro, que é o erro unhandled rejection, essa function vai capturar. Então em qualquer lugar da minha aplicação que disparar esse erro com essa identificação, ele vai executar essa minha função, que vai imprimir esse erro no meu terminal, e em seguida vai encerrar o processo do Node. Esse process existe para encerrar o processo, vai sair, a aplicação vai cair de fato. Então é para encerrar o Node. Então muito simples, deu para dar uma visão geral. Contanto, se eu vir agora e executar node src index, que é esse arquivo, the enter, e apareceu aqui, ó, servidor rodando em localhost 3000. Agora eu vou acessar no navegador. Vocês vão ver que já tem um retorno aqui de status code 404. Por quê? Porque eu não criei essa rota lá para o framework responder, certo? Não coloquei nada. Então essa aqui é a resposta default do Rap.js. Se vocês não estiverem vendo esse formato assim, é porque eu uso uma extensão do Chrome chamada JSON Formatter. Então aqui ó, vocês devem estar vendo assim, provavelmente, se vocês não têm essa extensão, que é essa extensão aqui. Então eu consigo ver o dado bonitinho. Então, vamos criar um endpoint para vocês já irem pegando a manha. Vocês virem aqui na doc do Rap.js em routing, aconselho muito vocês irem no site do Rap.js, olhar a documentação. É muito fácil usar esse framework, é muito simples. Então vocês vão ver que para criar rota, ó, a gente usa o server, que a gente tem essa variável já em mãos, .router, e aí eu defino a rota. Ou seja, se for uma requisição com o verbo get no path raiz, vai executar essa function aqui. Ou seja, sempre bater get nesse path, executa essa function. Essa function vai retornar hello world.
É muito simples, certo? Vou copiar aqui só para vocês verem. Vou colar aqui, ó. Vocês vão ver. Para ver refletindo, eu preciso encerrar meu processo do Node. Já já a gente vai resolver isso e startar novamente. Então se eu vim aqui agora, estava dando status code 404, vou dar um refresh, vai estar Hello World. Então eu vou criar aqui, na verdade, outro endpoint chamado Products, encerrar, startar, vai dar de novo 404, porque agora é Products, Hello World, aquele outro endpoint que responde ao verbo get. Então vamos resolver logo esse problema aqui de ter que ficar encerrando o processo no Node, startando o processo no Node, encerra e starta. Isso é meio chatinho, então a gente vai usar um cara chamado NodeMoon, que é esse cara aqui. A gente só utiliza ele em ambiente de desenvolvimento e ele serve justamente para toda vez que você alterar seu código e salvar, ele vai automaticamente atualizar o processo do Node e vai refletir sem você precisar manualmente encerrar e startar, ok? Então eu vou instalar ele aqui. Ele é uma dependência de desenvolvimento, então eu uso essa flag savedev, vou botar aqui NodeMoon. E o que eu vou fazer agora que instalou? Eu vou vir aqui no meu pack.json, vocês vão ver que ele instalou como dev dependencies, que por isso eu botei o savedev e o rep como uma dependência normal porque vai para produção. Aqui em scripts eu vou criar um comando chamado start, que vai executar o NodeMoon no arquivo source index. Isso aqui é para eu simplesmente vir aqui e dar npm start, ou seja, eu criei o comando start para executar o NodeMoon. Então agora, em vez de eu executar node source index, ele executa NodeMoon source index. Então, ó, vem aqui, voltei aqui na minha página, refresh hello world, certo? Mas agora, se eu vim aqui no meu index e alterar para hello programador, eu sem encerrar o processo do Node, ele vai refletir para mim. Então agora a gente não perde mais tempo com isso, para a gente continuar aqui. Bom, nesse projeto aqui, criando a API RESTful, a gente vai seguir alguns padrões, uma pseudo-arquitetura aqui de organização de arquivos, de estrutura, de responsabilidades, para a gente ter qualidade no nosso projeto. É uma boa organização para você seguir nos seus próprios projetos pessoais. Então aqui a gente vai trabalhar com a camada de routers, depois com handlers, muita gente conhece como controllers, certo? Se você vem de um MVC, de outra linguagem, pode entender como controllers. A gente aqui chama de handlers, o Rapid.js chama de handlers. Depois vem a camada de serviços, services, e por último os models. Então os routers é simples, onde a gente define os endpoints. Os handlers são as funções que respondem aos endpoints, ou seja, quando tu faz get em products, tem uma função que é um handler que vai executar ali alguma coisa para responder aquele endpoint. Os serviços é quando você tem alguma interação com algum serviço mesmo, alguma aplicação tipo Mongo, o nosso Mongo vai estar lá, nossa conexão com o Mongo. Se você acessa algum serviço de cache como Redis, se você acessa alguma outra API, certo? Vai estar lá nos serviços também. Então, por questão de organização, o Mongo fica lá. Nos modules vai ficar a nossa estrutura do Mongo, ou seja, a nossa estrutura que a gente salva o documento de um produto no Mongo, um product, que é o que a gente vai estar usando aqui. Essa estrutura, esse esquema vai estar definido lá no modelo, beleza? A gente vai ver isso na prática, vocês vão entender melhor, com certeza. Então, com exceção dos routers, todo o restante vão ser pastas. Vamos ter uma pasta para handlers, uma para service, uma para modules. Para routers eu poderia criar também, se tivesse muitas rotas nesse momento, eu vou criar a princípio um arquivo chamado routers. Então eu vim aqui no meu source e vou criar um routers.js. Vou criar uma pastinha chamada handlers, outra chamada services e a última chamada models. Bom, então agora eu vou criar um endpoint para pegar o produto, certo? Então, para pegar todos os produtos. Antes disso, quando você define suas rotas com Rapid.js, aqui eu passei uma única rota, mas eu posso passar um array de rotas, tá? Para melhorar aqui a elegibilidade, eu consigo passar esse array. Então, por exemplo, eu poderia passar aqui outra rota, por exemplo, isso aqui. Poderia ser, vai funcionar, é um array de rotas. Só que, por questão de organização, vou botar o conchete aqui, eu vou jogar isso aqui lá no meu routers.js. Então eu vou vir aqui, vou dar um módulo export e vou exportar esse array. Então todo mundo que importar esse arquivo vai ganhar esse array, beleza? Então eu vou apagar essa rota aqui que a gente não vai usar e eu estou exportando. Salvei. Agora eu vou vir aqui no meu index, vou importar esse arquivo, const routers require routers.
e ele é um array, certo? Porque eu exportei o array, estou importando um array. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui em router, vou salvar, ele automaticamente atualizou e vocês vão ver que vai continuar funcionando. Então agora já está um pouco mais organizado, certo? Eu separei minhas rotas e botei um outro arquivo. Então agora no meu routers eu vou criar aquele endpoint que eu mostrei no primeiro vídeo, que é api/v1/products. Salvei, vou vir aqui, api v1 products, hello programador. Beleza, por que API V1? Vamos começar por aí. API eu gosto de especificar porque muitas vezes seu site não é uma API. Se o seu site for só uma API, beleza, você nem precisa do API. Mas vamos dizer que meu site é um blog, alguma coisa, e eu quero dentro dele adicionar uma API. Então seria programadorabordo.com.br/API. O V1 é do que? É a versão dessa API. Por que eu especifico a versão aí? Porque se um dia eu quiser mudar essa API, mudar como é que eu retorno os dados, a forma que eu trago os dados, que é o contrato da minha API, talvez eu quebre um monte de aplicação que usa a minha API. E não é isso que você quer quando você constrói um serviço. Você quer manter a compatibilidade, você quer aumentar a versão dos seus projetos, da sua API, mas você não quer que quem lê da sua API quebre, certo? Então se você for mudar o contrato da sua API, você vai alterar aqui de V1 para V2. E por um tempo você deixaria tanto a API V1 quanto a API V2 funcionando. E aí você fala para os seus clientes assim, cara, migra aí da V1 para V2 e você vai dar um tempo para elas migrarem. E depois de um tempo você vai lá e desliga a V1. Então, versionar a API é muito importante. E o Products, que é o recurso que eu estou acessando. É muito importante você nunca utilizar um verbo aqui. Por exemplo, verbo listar, lista os produtos aí, ou criar. Verbo em endpoints de API não é uma boa prática, se não está nas definições de uma API RESTful. Você sempre utiliza substantivos porque os verbos devem ser os verbos HTTP. São os verbos HTTP que têm a semântica da sua API. Então, por exemplo, se você quer listar os produtos, você faz um request para esse endpoint utilizando get. Se você quiser criar um produto, você faz um request para esse mesmo endpoint utilizando o verbo post. Beleza? Então você utiliza os verbos do HTTP e não no endpoint. No endpoint é sempre substantivo, por exemplo, tipo users para usuário, categories para categoria. Pode ser no singular, pode ser no plural. O importante é manter a consistência. Se você botar o plural, como eu usei aqui, use plural em todos os seus endpoints ou singular em todos os seus endpoints. Então aqui, o que eu faço? Para o método get, aqui, nesse path, ou seja, nesse caminho aqui, nesse endpoint, vai executar essa function. Então esse é o nosso primeiro endpoint que a gente criou. E eu já vou começar a organizar mais ainda esse projeto. Eu vou vir aqui, como vocês podem ver, esse handler é uma function. E eu tenho uma pastinha chamada handlers. É lá que vão estar todos os meus handlers. Então aqui na minha pastinha handler, eu vou criar um arquivo chamado products, que vai ser os meus handlers de products. Então eu vou vir aqui, vou exportar essa função para lá, ó. Vou recortar daqui, vou criar uma função chamada getAll, ou seja, vai para pegar todos. Vou utilizar no formato de arrow function. Criei a function, agora eu vou exportar ela. Exportei. Agora eu venho aqui, meus routers, importa esse handler. Então vem aqui, ó, products handler igual a require handlers. Assim não, como aí, handlers products, ok? E agora eu passo aqui products handler.getAll, ou seja, em vez de eu escrever a função anônima aqui, não, eu pego essa function que foi definida lá no meu arquivo products que está na pasta handlers. Então, olha como é que o nosso código está ficando muito mais limpo, muito mais claro, muito mais reaproveitável. Então salvei, vocês vão ver que o endpoint continua. Aqui não funcionou, vamos ver por quê. Tá, aqui eu botei V2, né? V1, refresh, hello programador. Então, se eu vim aqui mudar meu handler para hello world, vai refletir sem problemas e é justamente isso que a gente quer. Já estamos mantendo aqui um código bem legal. Então agora eu vou criar a rota de post. Vamos fazer isso juntos. Post no mesmo endpoint, tá? E o nome do método vai se chamar save, que ele vai salvar um produto no MongoDB, no nosso banco de dados. Então eu venho aqui, certo? Crio essa função de save no meu handler.
Vou botar aqui um retorno em qualquer coisa. E vou exportar essa function. Então, agora essa function existe e esse endpoint também existe. Só que qual o problema aqui? O problema é que com o browser, sempre que você acessa aqui, ele faz um get. E o que a gente quer é fazer um post. Então, vou mostrar um programa para vocês para auxiliar muito a gente a criar nossa API, testar nossa API, validar nossa API e que a gente consiga fazer request com post, com delete, com put, com todo mundo. Tem esse programa aqui chamado Postman, ele é muito bom, baixa ele e vamos utilizar, é uma interface para você fazer request, beleza? Então se eu vim aqui, ó, digitar aqui localhost 3000 API v1 products, fazendo aqui do seleção do verbo. Então eu vou fazer um get primeiro, hello world, agora eu vou fazer um post. Retornou oi, né? Que foi a mensagem que a gente botou aqui no nosso handler. Oi. Então, nosso endpoint de post já está funcionando também. Já está chegando aqui, na verdade, né? Agora a gente tem que implementar o banco de dados para salvar esse produto no banco e também para listar do banco. Então agora a gente vai criar um Docker do nosso banco, a gente vai dockerizar ele. Eu já falei isso, né? Eu estou utilizando o Docker porque levantar o Mongo no Docker é muito fácil. Basta você ter o Docker instalado, é claro. Se você nunca utilizou Docker e está curioso, é uma ferramenta muito poderosa para você rodar aplicações de forma isolada. Você utiliza imagens prontas que a comunidade desenvolve, comunidades oficiais. Então você vai rodar, por exemplo, o MongoDB, já tem uma imagem como se fosse um sistema operacional com tudo o que você precisa para rodar o Mongo. Só que ele é muito mais que isso. Eu tenho 2 vídeos, eu pretendo lançar ainda mais um sobre Docker. Então ele é muito bom, muito importante e é muito importante. Você vai lá e assista esses 2 vídeos de Docker que tem no meu canal que vai te ajudar muito para essa aula. Então vocês vão ver que é bem simples de levantar o Docker, então vai facilitar aí se você usa o Windows, se você usa Linux, vai ser muito simples. Ou mesmo o Mac igual a mim. Se vocês acessarem o Docker Hub, que é o repositório de imagens Docker do Docker, eu vim aqui, vou digitar Mongo. E essa primeira imagem, que é a imagem oficial do Docker, e eu vou instalar ela com esse comando aqui. Eu só não vou especificar a tag. Eu tenho o Docker instalado, eu vou encerrar aqui meu processo do Node. Eu tenho o Docker instalado. Vou aqui, eu vou copiar esse comando. Vou colar aqui, só vou fazer algumas mudanças. Aqui eu dou um Docker Run, certo? Para rodar o meu container Docker com a imagem que eu especifico, que é a imagem Mongo. Só que eu vou dar um name chamado APIDB. E eu vou fazer mais 2 coisas aqui. Uma é botar um RM aqui antes para... Porque se eu ficar reinicializando esse container, ele fica gerando... Ele diz que esse nome desse container já existe, então aqui eu forço a remoção. Eu explico melhor esse comando lá na aula de Docker. E eu vou fazer mais uma coisa que é muito importante. Você vai entender se você conhece um pouco mais de Docker. E eu também explico isso muito bem lá no vídeo de Docker. Que é o seguinte, o Mongo, assim como qualquer outra aplicação que a gente vai utilizar nos nossos projetos web, isso eu já explico na aula de protocolo HTTP, eles precisam abrir um processo, rodar em alguma porta. Porque é através dessas portas que as aplicações conversam. Então, por exemplo, se no mesmo computador, vamos dizer assim, está rodando mais de uma aplicação que precisam conversar, que é até o caso que a gente vai fazer aqui, quando a gente fizer o site, elas precisam estar em portas diferentes, porque só roda um programa por vez em portas, certo? Então é através das portas que elas conseguem conversar. O Mongo ele tem uma porta padrão dela, que é a porta 27017. Então quando eu starto o Mongo, independente se está no container Docker, ele vai startar na porta 27017, certo? Se eu vim aqui, ó, colocar aqui 27017, 27017. O que eu estou querendo dizer com isso? A primeira porta é a porta da minha máquina e a segunda porta é a porta do container. É como se eu estivesse fazendo um mapeamento da porta do meu computador para a porta do container. Ou seja, se alguém acessar do meu computador a porta 27017, ele na verdade vai estar acessando a porta 27017 do container. Então eu posso vir aqui e mudar, que é o que eu vou precisar fazer, porque eu já instalei o Mongo na minha máquina, ele provavelmente está startado aqui e vai dar algum erro, eu não parei isso para resolver isso nessa aula, mas é até bom que eu demonstro. Então o que eu estou querendo dizer? Para você acessar o Mongo da porta 27017 do container Docker,
da minha máquina você acessa pela porta 27018. Que doideira, né? Mas assista a aula de docker, você vai entender melhor. Então eu vou executar esse comando e já startou. O Mongo já está funcionando. Você pode até não acreditar, mas ele já startou. Está lá no meu container Docker. Se eu der um Docker PS e até aparece aqui para mim que o container está de pé. Diz ó, que está mapeado da minha máquina, dessa porta para essa porta do container. Então agora eu vou te provar que já está estabelecendo uma conexão com esse banco. Existe um programa que é uma interface gráfica para você acessar o Mongo, que é o Robot3T. Esse cara aqui, ó. Você pode instalar ele para Mac, para Windows, para Linux. Você baixa ele aqui, ó. Cuidado que existe a versão paga dele. Você vai usar a versão free, que é a mesma que eu uso e atende muito bem. Então baixe, instale. Ele tem essa carinha aqui, certo? Eu vou estabelecer uma conexão com o meu Mongo agora. Eu vim aqui, ó, no computadorzinho. Vou clicar aqui em Create. Vou botar um nome aqui só para identificar. API RESTful. E a porta é a 27018, que é a porta que está na minha máquina. Vou testar a conexão, ó. Conectou com sucesso. Contanto que se eu encerrar o container Docker, ele vai parar de funcionar. Eu posso provar isso para você. Eu vim aqui, vou dar um Docker kill, API DB, encerrei. Se eu vim aqui novamente testar a conexão, falhou, tá vendo? Então significa que quando eu starto o container, ele já levanta o Mongo para mim. Então vou vir aqui novamente. Vou executar o Docker Run, vou testar a conexão, salvei e connect. Então tá aqui, ó. Ele já estabeleceu uma conexão. Então agora basta a gente criar nossas collections, nossos documentos, né? Quem conhece o Mongo sabe que ele trabalha com o conceito de collections, que é parecido com as tabelas no MySQL, por exemplo. Falta criar o banco de dados. Então vocês vão aprendendo isso, mas é bem simples, galera. Então aqui a gente já fez muita coisa. A gente instalou o Rapid.js, instalou o Nodemon, criou endpoints que não estão indo no banco, mas a gente já vai criar no próximo vídeo. A gente levantou o Mongo através do Docker. Te apresentei o Postman, te apresentei o Robot3T, então já tem muita coisa para você ver. Você já vai lá dar uma olhada mais sobre o Mongo, mais sobre o Rapid.js. E na próxima videoaula a gente já vai criar esses endpoints conectando com o Mongo, criando essa operação direto no banco. Então galera, para mais aulas como essa, eu sei que você está gostando, você está aí até agora e tem muito conhecimento. Como eu falei, sua mente vai explodir de tanto conteúdo. Galera, comente no vídeo, isso me ajuda demais, engajamento, ajuda demais a divulgar o meu canal, a divulgar este vídeo, a ajudar mais pessoas. Então curta também, ajuda no engajamento, comente, compartilhe. Se você vê qualquer post meu nas redes sociais, nos grupos do Facebook, galera, comente um up, curta, e para melhorar ainda você pode compartilhar. Isso ajuda mais ainda a divulgar meus vídeos, meu trabalho, que eu estou me dedicando ao máximo para trazer aqui pro canal, beleza? Então galera, eu conto com vocês e até o próximo vídeo. Valeu!